Shalom, shalom, boa tarde. É o dia 14 de Tevet do ano 5786, a contar da criação. Nós estamos no dia 3 de janeiro de 2026, pelo calendário civil da Era Comum. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana. Estamos no 7º dia da semana, é o sagrado dia do Shabat. Então, hoje nós temos a conclusão da nossa Parashá da semana, que é exatamente Vayeri, e ele viveu, né? Que nos fala exatamente de Yaakov, né? Que viveu 17 anos em plena felicidade na terra do Egito, em Mitzrayim. Hoje nós vamos para a conclusão, e dentro da nossa conclusão nós vamos ver aí, né? Dentro das visões clássicas, racídicas, principalmente, né, do nosso Rebbe Menachem Mendel, e também dentro da própria visão cabalística a respeito desse encerramento da nossa Parashá da semana, né? Temos aí principalmente a parte final, né, o capítulo 50, verso 24, que nos fala sobre Pakod e Efikod, né, que significa exatamente a expressão de Yosef para os seus descendentes que ali permaneceram na terra do Egito. Que a tradução é: Deus certamente vos visitará, que significa ele se lembrará de vós, né? Que vai ser exatamente no cumprimento com Moshe Rabbeinu, o nosso mestre Moshe, que estará indo ao Egito, em Mitzrayim, para a libertação do povo judeu. Ok? A nossa Parashá, a nossa conclusão da Parashá, ela tem muito a ver exatamente com a identificação que nós colocamos no nosso shiur, né? A redenção está acontecendo. Você está vendo? Esse que é o detalhe. Você está vendo? A redenção está acontecendo. E nós vamos ver dentro do nosso shiur, dentro do encerramento da nossa Parashá Vayeri, que de fato, né, na visão do nosso Rebbe Menachem Mendel, como que a redenção está acontecendo diante dos nossos olhos. Mesmo os fatos que estão acontecendo nesta madrugada para cá, né, nesse dia 3 de janeiro de 2026, dentro do calendário civil da Era Comum. Primeiramente, veja bem o que o Salmo 75, versos 3 até o verso 8, né? Até o verso 9, né? Diz assim, ó, verso 5: Aos soberbos eu disse, diz o Eterno, não deveis agir com arrogância, e aos ímpios ele diz, não sejais orgulhosos. Não deveis agir com arrogância. Ele alerta muito bem nesse sentido aos soberbos, orgulhosos, presunçosos, aqueles que acham que são o bam, ok? Aos ímpios, aqueles que gostam de fazer as coisas erradas, né? A injustiça, a corrupção e companhia limitada. Não sejais orgulhosos. Não ostentai altivez perante o Altíssimo, nem falai com soberba, porque não é do Oriente ou do Ocidente, nem do deserto ao sul, ou das montanhas do norte, que vem o êxito, ou seja, não é segundo as condições humanas, né, que as pessoas fazem, que o êxito acontece, mas só de Deus, de Hashem, é que é o juiz, que a este rebaixa e aquele eleva, pois segura o Eterno um cálice com vinho forte e espumante, do qual faz beber até o âmago a todos os iníquos da terra, para a sua desgraça.
Lembra que a gente sempre fala por aqui? O mal tem data de validade, o bem é eterno. O mal tem data de validade e quando bate o seu teto, a queda é real. O mundo está contemplando a realidade desses fatos no dia de hoje. O grande ditador da Venezuela bateu o teto da validade. Pum! Caiu. Agora é só você aguardar as novas datas de validade que vão vencendo. E você vai vendo os soberbos e os iníquos caindo. O que isso tem a ver com a redenção? Tudo. O povo venezuelano, por exemplo, está nas ruas celebrando a liberdade e a justiça. Lembro que essa semana nós falamos no nosso shiur que independe do segmento religioso da pessoa, mas a partir do momento que a pessoa se conecta com o bem, principalmente dentro do campo das nações, dos povos, quando se conecta com o bem, com a justiça, com a liberdade, a sua maneira, reconhecendo que Deus está acima de tudo e de todos. Isto faz parte da redenção. E nós estamos vendo diante dos nossos olhos mais um trechinho da redenção cumprida. E dentro do nosso shiur, nós vamos ainda falar sobre isto, de forma ainda mais ampla, mais profunda e mais elevada, dentro da visão clássica, dentro da visão cabalística, dentro da visão da Hassidut, dentro da visão da Kabbalah e dentro da visão do nosso Rebbe Menachem Mendel, o grande mestre, o grande líder da nossa geração, que já dizia, desde a década de 50, ele já dizia, estamos vivendo a redenção. Ela está oculta, é só uma questão de revelar. Por isso, o título do nosso shiur é esse. A redenção está acontecendo. E você está vendo? Vamos adiante no nosso shiur. E hoje também nós estaremos aí concluindo, o primeiro livro dos 5 livros da Torá, Bereshit, Gênesis. Então hoje é o dia de nós estarmos aí juntamente, falando sobre Hazak, Venite Hazek. Seja forte e que nos fortifiquemos, porque a redenção está acontecendo diante dos nossos olhos, ok? Vamos lá, no capítulo 50 do nosso shiur, da nossa Parashá Vairi, nós temos aí, logo após a morte de Yaakov, Avino, nosso pai Yaakov, então os irmãos de José ficam com medo, de que ele venha se vingar com a ausência do pai Yaakov, daqui a pouco nós estaremos falando sobre os aniversariantes do dia, dentro do campo dos aniversariantes do dia, daqui a pouco nós estaremos falando sobre isso daí. E qualquer amado aí que esteja em conexão conosco aí na nossa live ao vivo pelo Facebook, e depois o vídeo vai para o YouTube, também que está fazendo aniversário no dia de hoje, coloca aí, eu estou fazendo aniversário hoje, então nós vamos mencionar aqui também, ok? Baruch Hashem por isso daí. E sempre lembrando, amados, curtir, compartilhar, para que realmente nós possamos aí mostrar ao YouTube, que realmente os nossos shiurim, são bons, para a glória do nosso Deus. Então aí nos fala sobre essa questão que os irmãos de Yosef estão com medo de que ele venha se vingar, Então eles falam no verso 15 do capítulo 50. Talvez Yosef nos odeie e nos retribua todo o mal que lhe fizemos, O comentário de Rashi, ele diz assim, enquanto Yaakov vivia, Yosef mantinha uma postura mais formal, mais harmoniosa com seus irmãos.
Após a morte de Iácov, então Iosif ele se afasta um pouco dos seus irmãos. As reuniões, os encontros não são mais constantes como antes. Então ele se afasta um pouco mais. Então seus irmãos acham que realmente ele está aí para se vingar, né, do mal que lhe fizeram. Então, a lição que Rashi traz para nós aqui é que quando falta clareza interna, a culpa gera medo, mesmo quando o outro já perdoou, né? Então, nessa lição aqui, o que Rashi traz para nós é que nós precisamos compreender que precisa haver clareza íntima, isso interna, melhor dizendo. Essa clareza interna é sobre o convívio familiar, o convívio da comunidade, o convívio entre os irmãos Menor, o convívio entre as lideranças. Então precisa ter clareza para não pairar dúvidas, certo? Que vão gerar problemas e etc e tal. Então a falta de clareza interna, né, ela faz com que a pessoa que se sente culpada de alguma coisa, acaba gerando medo, né? E isso daí traz realmente transtorno, né? Traz atritos entre as pessoas, ok? Então a resposta de Iosif é uma resposta muito importante. Por quê? Porque a resposta de Iosif, ela vai mostrar para nós exatamente o quê? Uma humildade, simplicidade e principalmente uma clareza no sentido de confiança absoluta em Deus. Então por isso, né, o verso 19 do capítulo 50, Iosif diz: não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? Então, né, Rashi ele fala, Iosif reconhece que julgamento e retribuição pertencem apenas a Hashem, não ao ser humano. Nós podemos nos alegrar com a justiça que é estabelecida por Hashem. Quando nós vemos o iníquo caindo do seu trono, é maravilhoso, né? Então nós nos alegramos porque a justiça está sendo estabelecida, o bem está sendo restaurado, entendeu? É o que nós estamos vendo no dia de hoje. Ramban Nachmanides, ele diz, Iosif não apenas perdoa, ele retira de si qualquer autoridade moral para punir. Não escutei. Dentro desse sentido, Nachmanides está dizendo, Iosif perdoou, certo? E ao perdoar, ele retirou realmente de si qualquer autoridade para trazer alguma coisa moralmente de punição. Então ele também se isola com essa questão. Esforno, ele comenta, Iosif entende que todo o ocorrido fazia parte de um plano maior de sobrevivência coletiva, né? E Iosif estava no prumo, diante de Hashem, que viu que ele era o habilitado, o capacitado para cumprir o seu plano. Então ele passou pelas adversidades, provas e testes para poder chegar bem apurado no momento em que Hashem executaria o plano, certo? Então, por isso, o versículo 20 do capítulo 50 é de fato, né, um versículo chave para nós. Vós intentaste o mal contra mim. Então vamos repetir aí. Disse Iosif, vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Ou seja, Iosif estava explicando para eles de forma bem pedagógica, por assim dizer, de que vocês tentaram fazer o mal comigo, mas Deus transformou isso em bem. Por quê? Porque salvou toda a família, salvou toda a humanidade de morrer de fome, entendeu? Então, por isso, não negação do mal, mas releitura do mal à luz da providência divina, certo? Então, a adversidade, a prova, o teste, o mal, né, que nos visita, é uma realidade, mas nós precisamos fazer uma releitura. E ao fazermos a releitura desta prova, testes, adversidade, alguma tragédia, algum mal que acontece conosco,
à luz da providência divina, nós mudamos então o entendimento, a compreensão. E é isso que nós precisamos fazer, como Iosif fez. Ok? Então, a visão do nosso Rebbe Menachem Mendel, que é a visão racídica, né, disso tudo, o Rebbe ensina que Iosif atinge aqui o nível máximo de Bitul. Recordando que Bitul é a anulação do nosso ego, do eu, a nossa arrogância e a nossa prepotência. Então, Iosif, ele atinge, de fato, aqui o nível máximo de Bitul, né? Ele não diz, eu perdoo, mas ele diz, isso nunca foi meu para julgar. Ou seja, ele estava dizendo simplesmente assim, ó, eu não estou aqui para julgar vocês em hipótese nenhuma, entendeu? Então, nesse sentido, o que então Iosif está revelando, ou o que aqui a passagem está nos revelando? Iosif não vê como, não se vê, melhor dizendo, como vítima e nem como juiz. Então essa coisa de ficar se vitimizando, ai coitadinho de mim, ai que pobre de mim, né? Ficar aí com mi, não está correto. E também não está correto nós agirmos como juiz. Tomara que sobre você aconteça tal coisa. Entendeu? Não somos juízes para isso. Também ele se vê como instrumento da vontade divina. Então esta é a visão de Iosif, é a visão que nós precisamos ter. Ou seja, eu sou um instrumento da vontade divina. Então eu preciso estar realmente, né, conectado com Hashem para poder cumprir a minha missão. Então, os últimos atos de Iosif, capítulo 50, verso 21, diz: Iosif sustenta os irmãos e sua família. Então, todos os seus irmãos e suas famílias foram sustentados por Iosif. Ele vive 110 anos, uma vida plena no Egito. Ele profetiza a redenção futura, né? Onde ele nos fala no versículo 24 do capítulo 50. Deus certamente vos visitará. No hebraico a famosa expressão pakod e efikod, ok? Deus certamente vos visitará. Ou outra tradução, Deus certamente lembrará de vós, né? Segundo o Midrash, essa expressão será repetida por Moshe, e é exatamente, são as palavras-chave do código da redenção que Moshe vai levar no nosso próximo livro, Êxodo, Shemot, né, nomes que nós estaremos aí nas próximas reflexões. Então, a parte final da nossa parashá, o Mafitir, né, ele reforça que a fé de Iosif na saída do Egito, certo? O pedido para que seus ossos sejam levados a Eretz Israel. Então, Iosif, quando ele fala para os seus, né, o povo seu, os seus descendentes, etc. e tal, né, quando ele fala, os meus ossos que sejam levados com vocês para serem sepultados na terra prometida. E vai ser depois, né, realmente seus ossos sepultados lá em Shechem, ok? Então, ele está mostrando fé e confiança na providência divina. Então, ele está dizendo para os seus, que vão passando de gerações em gerações, que a saída do Egito é uma realidade. Ou seja, antes de começar a escravidão, a redenção já é uma realidade, ok? Então, Iosif vive com consciência na redenção, na Geulah. É o que nós precisamos fazer isto, porque o nosso Rebbe diz, nós estamos vivendo a redenção, ok? Ligados aos Benei Noach, né, essa passagem que nós temos aqui, e as 7 leis de Noach, o que temos para nós? Primeiro, reconhecer a soberania de Deus. Quando Iosif diz, não estou no lugar de Deus. Dessa forma,
reconhecer a soberania de Deus é não nos colocarmos no lugar de Deus, porque às vezes com palavras, pensamentos e ações nós queremos nos colocar no lugar de Deus, substituir Deus. Então, por isso, a primeira lei, reconhecer a soberania de Deus, é exatamente a base da fé monoteísta. Então, esta é a primeira lei. Então, cuidado quando você age de uma forma que você queira se colocar no lugar de Deus. Segunda lei, a segunda aprendizado aqui, que está conectado com a sétima lei, rejeitar vingança pessoal, ou seja, justiça não é revanche. Fundamento de sistemas de justiças, de justiça justos. Ou seja, esta é a sétima lei, dentro das 7 leis de Noa, que nos fala sobre a questão de não aceitarmos vingança pessoal, mas sim, nós não podemos deixar de compreender. Justiça, ela faz atos justos, ok? Terceiro aprendizado que nós temos aqui, transformar conflitos em responsabilidade moral. São as lições que nós estamos aprendendo com Iosif. Não negar o mal, mas não viver refém dele. Ou seja, o mal é uma realidade. A adversidade, prova, testes, coisas ruins que companhia limitada, Então, o mal é uma realidade. Nós não podemos negar isso, certo? Porém, nós não podemos viver reféns do mal. Por isso, transformar conflitos em responsabilidade moral. São ações que nós precisamos fazer no dia a dia. Quarta lição, humildade diante da providência. Nem tudo que sofremos é para que entendemos agora, é para entendermos agora. Então, muitas adversidades, aflições que nós passamos, angústias, muitas vezes nós não entendemos no momento. Mas isso não significa que nós precisamos nos rebelarmos. Pelo contrário, precisamos ter a humildade para reconhecermos que a providência divina vai trazer a solução e vai me trazer sabedoria para compreender. Quinta lição, cuidar do outro mesmo após o erro. Ou seja, Iosif sustenta quem o feriu. Todos os seus irmãos, com exceção de Benjamim, e todos os seus familiares. Então ele sustenta a todos. Então cuidar do outro mesmo após o erro. Então amarás o teu próximo como você ama a si mesmo. É o valor universal de Hesed, de bondade. A sexta lição é pensar além da geração atual. Não é só pensar do momento. Não é só pensar em você no momento, mas as suas gerações posteriores. Não é só pensar no seu grupo, na sua coletividade do momento, mas é pensar nas gerações futuras. Então, Iosif, ele prepara o futuro, a redenção, vivendo de forma com justiça, ética, moral e espiritualidade. E a sétima lição que nós aprendemos aqui, viver no exílio sem perder a identidade espiritual. Mensagem essencial para todas as nações hoje. Não podemos perder a nossa identidade. Qual é a nossa identidade? O nosso pacto noético. O pacto que Hashem fez com Noah, que fez com toda a humanidade. O monoteísmo, com fundamento judaico, orientação rabínica. Vivemos de uma vida de forma ética, moral, justa e espiritual. Ok? Então, por isso, Iosif nos ensina que a verdadeira grandeza não é vingar-se do passado, mas revelar Deus no presente. Dessa forma, vamos transformar dor em propósito e medo em responsabilidade. E aí nós estaremos vivendo a nossa missão, ok? Antes de irmos para o verso 24, só recordando,
que daqui a pouquinho nós vamos falar dos aniversariantes do dia, ok? Baruch Hashem. Quando chegamos no versículo 24 do capítulo 50, então nós encontramos uma das expressões mais profundas da Torá, que é exatamente Pakod e Efikod, né? Em que o versículo diz: Pakod e Efikod Elokim etchem, ou seja, Deus certamente vos visitará, ou Deus certamente se lembrará de vós. Foi o que Iosif disse para os seus. Então, segundo a visão cabalística, ela diz o seguinte: essa dupla expressão Pakod, né, são dois níveis de despertamento. Então, na Kabbalah, em Zohar, Shemot 7b 220a, diz: primeiro Pakod significa despertar de cima, que é exatamente Yataruta de Leilá, despertar de cima. O segundo, Yifikod, é a resposta de baixo, que é Itaruta de Letatá, é o despertar de baixo. Então, o que significa isto segundo a visão cabalística, né, dentro da visão do Zohar? A redenção só ocorre quando? Preste atenção nessa expressão que o Zohar traz para nós. Então, a visão cabalística diz assim, ó: a redenção só acontece ou ocorre quando o chamado divino encontra um recipiente humano preparado. Quando Iosif estava aparentemente preparado, quando ele viu a visão e interpretou os sonhos do padeiro e do copeiro, e ela se concluiu, no momento em que o copeiro, ele vai sair da prisão, Iosif diz para o copeiro: lembra-te de mim. Ou seja, naquele momento Iosif, ele deu clara visão que ele ainda não estava preparado para a redenção. Aí ele ficou mais 2 anos na prisão. Depois desses 2 anos, foi quando ele estava devidamente preparado. Aí o Paró, ele teve o sonho das vacas gordas e magras, das espigas saudáveis e as outras, né, não saudáveis. Aí o copeiro lembrou de Iosif. Por que o copeiro lembrou de Iosif? Por que o copeiro não lembrou de Iosif lá atrás? Porque ele foi mau? Não. Porque o recipiente humano que Hashem queria usar para a redenção não estava pronto. Então Deus fez com que o copeiro esquecesse de Iosif. Quando Iosif, o recipiente humano, estava pronto para ser o instrumento de Deus para a redenção, então aí ele fez o copeiro lembrar-se de José. Foi quando o faraó, ele falou dos seus sonhos e os seus sábios não conseguiam interpretar. Então aí ele lembrou-se de José, ou seja, Hashem fez com que ele se lembrasse de Iosif. Por quê? Porque o recipiente humano estava devidamente preparado para ser o instrumento de Hashem para a redenção, a Geulah. Ok? Então Iosif não fala apenas de libertação física, mas de alinhamento entre céu e terra. Ou seja, né, entre outras palavras, seria o que? Iosif tornou-se ali a ponte entre céu e terra. É o que nós precisamos fazer no nosso dia a dia. Pakod ou Pakad, né, que é a raiz, como revelação do oculto, na linguagem cabalística, ela diz assim: Pakad não é só lembrar, significa revelar algo que estava oculto, mas já existia. Lembrem-se, quando o Rebbe Menachem Mendel diz: nós estamos vivendo a redenção, nós precisamos lembrar deste estudo em que antes da escravidão do povo judeu,
no Egito, e Iosfe já falou da redenção. Ou seja, através de Iosfe, Deus estava mostrando para o povo a redenção antes da escravidão. Antes da experiência amarga, literal, do exílio, a escravidão. A mesma promessa, Hashem disse a Abraham, a Isaac e a Yaakov, antes de ir para Mitzrayim, antes de descer ao Egito. Ou seja, a Geulá é uma realidade. Então, ela está oculta, precisa ser trazida à luz. Ou seja, assim como Moshe, ele vai a Mitzrayim e começa a fazer com que o povo sinta o gosto pela redenção, pela Geulá. Aquilo que está oculto, Moshe começa a trazer à luz, certo? E o povo começa a sentir o gosto da redenção. Então, quando o povo começa a sentir o gosto da redenção e quer a redenção, aí ela acontece. É o que nós precisamos fazer na atualidade. Nós precisamos amar, gostar da Geulá, da redenção. Nós precisamos realmente viver o nosso dia a dia como se a redenção, com a revelação de Mashiach, fosse agora mesmo, não daqui a pouco e muito menos amanhã. Nós precisamos sentir esse gosto, esse sabor no nosso dia a dia, para que a redenção aconteça. Lembra que nós falamos há poucos instantes? A redenção só ocorre, vamos repetir aqui, né, a palavra literal. A redenção só ocorre quando o recipiente humano está preparado, pronto. Não está dizendo que o recipiente humano está perfeito. Perfeito é uma coisa. Ah, eu preciso ser santo, santíssimo. Não! Você precisa amar a redenção, a Geulá. Você precisa respirar a redenção. Você precisa viver a redenção agora mesmo, como se ela fosse começar agora mesmo. De que forma? Os 5 passos. A techuvá diária, as preces diárias, a nosso estudo da Torá, o nosso estudo das 7 leis de Noa, a nossa de Sedaká. Dessa forma nós vamos cumprindo a nossa missão de forma ética, moral, espiritual e com justiça. Então nós, recipientes, estamos prontos para a Geulá. É isso que o Rebbe quer nos ensinar, é isso que a Torá está nos ensinando. Entendeu? Vamos em frente. Então o Zohar ensina ainda: a Geulá não cria algo novo, ela revela o que sempre esteve presente em ocultamento. A redenção já está instalada na realidade. Falta remoção do véu, falta tirar o véu, falta tirar a cegueira para ela se revelar. A correspondência com a Sefirot nós encontramos da seguinte forma. Segundo o Arizal, Pakod, né, que é a primeira expressão, está no nível de Hormá, sabedoria, semente divina, ponto oculto. Ou seja, semente divina está aqui, ponto oculto está aqui. Então, a primeira expressão da redenção, Pakod, ela está oculta aqui, no nosso entendimento, na nossa mente, no nosso intelecto. O segundo, Yefikod, está no nível de Biná e Marhut, né? O reinado e entendimento. Significa desdobramento e manifestação. Desdobramento, viver. Ética, moral, com justiça e de forma espiritual. Manifestação, viver, agir. Nós estamos manifestando a redenção, ok? Então,
O que isso indica? Indica que a Geulah começa como um ponto espiritual invisível e termina como realidade histórica concreta, ações. As ações do bem, as ações com justiça, as ações com kavaná, que é a verdadeira intenção. A verdadeira intenção significa de forma ética, moral, justiça e espiritual. Isso é kavaná. Então, é uma realidade. Por isso a visão do Rebbe, ela traz para nós que o código da redenção verdadeira, né, Pakod e Efikod, é o sinal autêntico da redenção. Essa mesma expressão, por assim dizer, nós precisamos vivê-la no momento. Nós precisamos dizer de forma aberta para os Benei Noah, para as nações, para os povos, Pakod e Efikod. Deus certamente se lembrará de vós, pacto com Noah. Para o povo judeu, Pakod e Efikod. Deus certamente se lembrará de vós, o pacto do Sinai. Entendeu? E assim a realidade acontece. Moshe repete exatamente essa expressão que nós vamos encontrar lá em Shemot, Êxodo capítulo 3, verso 16. O povo reconhece a verdade não pelo milagre, mas pela linguagem espiritual correta. A linguagem, Pakod e Efikod, foi o código que Yosef deixou lá atrás, há 210 anos para trás, que ele deixou lá com o povo. E somente Serach, a filha de Asher, que cantou para o vovô Yaakov, o meu tio Yosef vive. Ele está no Egito e ele governa o Egito. E repetiu várias vezes até que o espírito de Yaakov se anima, revive. Ele sorri, ele se alegra. E por causa disso ele abençoa Serach com vida longa. E de toda aquela geração, somente ela permanece viva nos dias de Moshe. E ela é a testemunha viva do código Pakod e Efikod. E quando Moshe traz esta palavra, ou seja, a linguagem espiritual correta, ela dá o testemunho, porque toda aquela geração respeitava Serach, porque era a única sobrevivente das gerações anteriores. Ela tinha honra, respeito, ela era tratada com dignidade, e ela era tratada realmente de forma que era uma pessoa de alta confiança. Então, quando Moshe diz Pakod e Efikod, ela diz, é este o código da redenção final. Ou seja, essa é a linguagem espiritual correta que foi dita por Yosef. Aqui está o libertador do povo judeu. O instrumento de Deus para libertar o povo judeu. Entendeu? Então, quando se usa a linguagem correta, a redenção ela entra em ação. É isso que os Benei Noah precisam fazer. Então, por isso, a redenção verdadeira não é espetáculo. Não é aquela questão, o céu vai ribombar, vai explodir em rojões, foguetes, trombetas para cá, para lá, tambores, blum, 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 e vão aí ter um monte de gente gritando, eis o Messias, eis a redenção começou. Não vai ser nada disto. Isso é fantasia, é ilusão, é sedução. Ou seja, a ressonância, a redenção verdadeira não é um espetáculo, é ressonância com a alma coletiva. Ou seja, o povo precisa ser levado a amar a Geulah, a redenção, a crença no único Deus, o conhecimento das 7 leis de Noah, as 7 leis universais. Nós precisamos encher o mundo com isso. Se o povo todo vai vir para andar com você de forma prática no dia a dia, não importa.
Importa que o povo, ou os povos, tenham consciência destas realidades. E esta alma que está em cada um, a centelha divina, ela vai ficar ali aguçando as vidas, as almas. A centelha de Mashiach que tem nas vidas humanas vão ficar fervilhando no seu interior. As pessoas almejarão por isso, por paz, por liberdade, por justiça. Você pode ver o que está acontecendo no mundo. Os povos realmente almejando liberdade e justiça, livres do exílio, da escravidão, da opressão dos ditadores, dos senhores de escravos entre as nações. E a data de validade está batendo e eles estão caindo. E o povo está se alegrando com liberdade e com justiça. Então eles estão vendo que o mal não é algo bom para ser praticado, mas sim a justiça, o bem. Então as pessoas estão sendo levadas para a Geulá. Está faltando os que já têm conhecimento de tocar, entre aspas, essa trombeta. Pô! Ou seja, tocar a trombeta da verdade, do monoteísmo, da Geulá. Vidas que estejam vivendo de forma ética, moral, justa e espiritual, para que as pessoas estejam vendo, observando, almejando isto, e isso acontecerá. Por isso a redenção, ela não depende do mérito. Segundo o Rebbe, ele enfatiza que o povo estava impuro no Egito. O povo nos 4 cantos da terra estão impuros. As nações, os povos estão impuros. Mesmo assim, a redenção veio. Então não adianta você ficar batendo com a língua nos dentes de que, não, os povos precisam estar realmente puros, os povos precisam estar aí em santidade, os povos precisam ter governantes realmente que sejam santos, irrepreensíveis, patati e patatá. Não. Perfeito é só Deus. Nós precisamos de governantes que amem a justiça e o bem e o amor ao próximo, e que reconheçam que tem um Deus que está acima de tudo e de todos. É isso que as nações precisam. É o caminho, é o canal. Essa que é a realidade. Então por isso, né, Pacode e Eficode vem de Deus, não da perfeição humana. Isso fundamenta a visão racídica que diz: a Geulá é promessa, não é recompensa. Nós precisamos compreender isso. A Geulá, a redenção, é uma promessa, não é recompensa. Oh, você porque é santo, está no pedestal da santidade, você merece a redenção. Não. O povo judeu estava impuro, estava em pecado, e a redenção veio. O justo e verdadeiro Mashiach será um instrumento de Deus para purificar e elevar o povo judeu, para purificar e elevar as nações, os povos, de forma ampla, plena. O que precisamos agora é que as pessoas tenham consciência e atos que estejam dentro da ética, da moral, da justiça, da espiritualidade, mesmo não sendo perfeitos. Isso será no dia da redenção final, ok? Então a aplicação para a última geração, que somos nós, entre as nações, e a geração dos judeus para esta hora, o Rebbe conecta isso diretamente a nossa geração. O primeiro Pacode já ocorreu, diz o Rebbe. Despertar divino, sinais da redenção, sinais da Geulá. É o que nós estamos vivendo, principalmente desde a década de 1950. Ok? O segundo Eficode depende da nossa resposta prática, diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, que é exatamente o que? Vivemos de forma moral, ética, com justiça e com espiritualidade.
é trazer a redenção, trazer esta mensagem para que as pessoas possam buscar. Ou seja, segundo o nosso Rebbe, estamos entre os dois pacotes. Ou seja, vivemos o intervalo, né? Primeiro pacote, segundo Eficode, nós estamos no meio. Segundo o nosso Rebbe, vivemos o intervalo final, onde pequenas ações têm impacto cósmico. Ou seja, o que realmente Deus está querendo de cada um de nós não são grandes feitos. Eu preciso fazer algo para abalar a minha cidade, abalar o meu estado, abalar o meu país, abalar as nações. Não. O nosso Rebbe diz, pequenas ações têm impacto cósmico. Agir de forma moral, de forma ética, agir de forma com justiça, agir de forma com espiritualidade. A sua simples prece diária tem repercussão no cosmos. A nossa techuvá diária é a mesma coisa. O nosso estudo simples da Torá, a mesma coisa. O nosso estudo das 7 leis, a mesma coisa. A nossa de Sedaká, por mais simples que seja, também é o mesmo efeito. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'ar kol yom v'dvarim. Então, por isso, nós fazemos parte dessa última geração, como o Rebbe Menahem Mendel diz. Agora, dentro de uma visão do nosso Rebbe, traz uma aplicação clara para os Benei Noach. Então, falando mais ainda, de forma mais clara para os Benei Noach, né? Então, dentro desse aspecto aqui, nós temos 5 lições para os Benei Noach. Primeira delas, a redenção é um processo, não um evento súbito. Observe esse detalhe que o nosso Rebbe diz. A redenção é um processo, não é um evento súbito. A redenção vai acontecer, pá! Não. O nosso Rebbe diz, é um processo contínuo. Você pode colocar, por exemplo, que a redenção para as nações, para os povos não judeus, é uma realidade desde os dias de Noé, sendo confirmado posteriormente com os patriarcas e daí para cá até o presente momento. Entendeu? É um processo. E esse processo se acentuou ainda mais a partir de 1950 para cá com o nosso Rebbe Menahem Mendel. Segunda lição, ou aplicação para as nossas vidas. Aliás, nessa primeira questão da redenção é um processo, não um evento súbito. O que é requerido de cada Benei Noach? Responsabilidade com a ética de forma diária, não alguns momentos. Responsabilidade ética diária. Segundo ponto, Deus inicia e o ser humano responde. A redenção ela começa com Hashem, mas o ser humano precisa responder. O recipiente que nós vimos de Yosef. Isso significa justiça, bondade e ordem social. Isto é precioso para a continuidade do processo da Geulah. Terceiro ponto. Mesmo sociedades imperfeitas podem ser redimidas. Isso significa esperança realista, não fictícia, não esperança ilusória, mas uma esperança realista. Ou seja, não trazendo uma visão, um ensinamento ilusório, sedutor ou dramático. Por exemplo, como se diz por aí em vários segmentos religiosos. Se você não fizer o que eu estou dizendo, você vai para o esquinto dos infernos, mas se você fizer, você vai para a glória do céu. Você vai virar uma estrelinha e vai morar no céu. Então ilude muita gente e muita gente quer morar no céu. Viu o que aconteceu recentemente lá no continente africano? Antes do 25 de dezembro, apareceu lá um profeta chamado Noé,
que dizia que o mundo ia acabar no dia 25 de dezembro. E tinha 8 arcas que ele preparou, sabe lá que jeito que eram essas arcas, porque eu não vi as fotos das arcas, né? Das 8 arcas, devia ser uma coisa assim que um simples vento já poderia derrubar. Quem não estivesse dentro das 8 arcas seriam mortos, seriam destruídos. E aí foi aquela coisa, né? Foi aquela coisa medonha. Só esqueceram de chamar os animais para fazer parte da arca, né? Só foi gente para lá, né? Uma multidão lá que mal cabia em 8 arcas. Mas só que não deu tempo nem de entrar na arca. O dia 25 de dezembro chegou, não acabou o mundo. Aí depois aparece lá o encantador de jumentos, de idiotas, e diz, né? Deus não acabou com o mundo porque ele ouviu as minhas orações e ele resolveu mudar a data. Vamos aguardar agora a nova data que só revela para o perfeito imbecil que encontra um monte de seguidores aí que também são surdos e cegos, né, em todos os níveis. Entendeu? Então não é isso. Ou seja, né, é uma esperança realista, com fatos. Quarta questão, o bem já existe, precisa ser revelado. Ou seja, a Gueulá já existe, o bem já existe, né? Como diz o famoso Martin Luther King, Martin Luther King, né? Isso, o grande líder negro nos Estados Unidos, que ele não ficava incomodado ou triste com a ação dos maus. O que deixava ele realmente consternado era o silêncio das pessoas honestas, das pessoas de bem. Isso que deixava ele perplexo. É isso daqui que está dizendo de uma forma muito mais elevada, mais profunda, né, mais espiritual. Ou seja, o bem já existe, ele precisa ser revelado. E de que forma que ele pode ser revelado? Pode ser revelado através da educação, de uma liderança moral, pelo exemplo de cada um de nós. Não podemos nos calar diante do mal, nós precisamos fazer o bem prevalecer. Por isso que nós precisamos falar aquilo que é correto. E a quinta lição é: cada geração tem o seu pacote. Reconhecer os sinais e agir corretamente. O nosso Rebbe Menachem Mendel, ele já dizia que tudo já foi feito, precisa ser colocado em prática, ok? Então, pacote e eficode, segundo o nosso Rebbe, não anuncia apenas que Deus libertará o povo, anuncia que a redenção já começou e agora espera ser revelada através da responsabilidade humana. Se você não se sentir responsável pela verdade, se você não se sentir responsável pelo próximo, você não está cumprindo o seu papel para a revelação da verdade, para que a redenção saia do oculto e venha a ser revelada. Então, a Gueulá, na visão do nosso Rebbe Menachem Mendel, né, de forma clara, profunda, aplicável, simples de compreensão, nos diz pacote e eficode como estrutura da Gueulá final. O Rebbe ensina que a Gueulá final segue exatamente o mesmo padrão da saída do Egito, mas em escala total e irreversível. Ou seja, o que o Rebbe está dizendo é que a Gueulá, né, essa estrutura, ela é irreversível, ela já começou. Não existe nenhum poder que possa impedir a conclusão do plano divino. Não existe poder nenhum humano e nem poder que não seja humano que possa impedir a ação divina. Ela acontecerá sem sombra de dúvidas. Por isso, o que aconteceu no Egito, diz o nosso Rebbe, foi apenas um protótipo, tanto para os judeus como para os não-judeus, os Benei Noah. O que vivemos agora é a conclusão desse protótipo que começou no Egito. Então, o primeiro pacote, segundo o nosso Rebbe, ele diz: já ocorreu o despertar divino inicial, já aconteceu ali, no Egito. O povo judeu é o exemplo.
Segundo o Rebbe, Deus já visitou o mundo. A luz da Geulah já entrou na realidade do mundo. A diferença é que ela ainda está oculta, está precisando dos recipientes humanos nos 4 cantos do mundo para trazer à luz a Geulah. Isso se manifesta como? Colapso de estruturas morais antigas. Estruturas morais antigas. Você não está vendo por aí um monte de gente do mal que fala em nome da justiça, em nome do bem, em nome da democracia, para preservar a democracia, para preservar o amor, para preservar as liberdades. E você observa o quê? Só o contrário acontece. No lugar do amor, o ódio. No lugar da liberdade, a escravidão, prisões e perseguições. E por aí afora vai. Entendeu? Busca global por sentido e justiça. Você pode ver que no mundo inteiro os povos estão se rebelando contra a corrupção, a injustiça, os ditadores, que falam de boca para fora em nome do bem, do amor, da liberdade, da preservação da vida, da preservação da democracia, mas as suas ações são nefastas e cruéis. Mas o povo está clamando a Deus no seu modo, porque eles estão vendo que somente Deus, que está acima de tudo e de todos, que pode de fato usar pessoas certas para que seja aplicado a justiça divina. Está entendendo como que a redenção está em andamento nos nossos dias? É o nosso Rebbe falando aqui. A aproximação das nações ao monoteísmo ético. Ó, tem uma ilustração, né, que para dizer a ausência de Deus, que acabou virando uma piada. Por exemplo, diz assim: uma professora chegou na escola e perguntou aos seus alunos: quem foi que matou Golias? O primeiro aluno que levantou a mão falou assim: não fui eu. O outro segundo aluno disse: não sei. O outro terceiro aluno disse assim: eu não estava aqui. A professora ficou encabulada com isso. Ela pegou, chamou o diretor da escola e falou para o diretor da escola: diretor, nenhum dos alunos aqui sabe quem matou Golias. Então o professor, num tom de autoridade, ele falou para a classe: turma, quem de vocês matou Golias? As respostas foram as mesmas: eu não fui, eu não estava aqui, eu não sei. Aí o diretor vira para o professor e diz assim: a senhora tem certeza que foi algum desses alunos que matou Golias? E aí a professora desmaia. Ou seja, um famoso pregador americano chamado Billy Graham, ele disse: quando tiraram Deus de dentro das famílias, quando tiraram Deus das escolas, porque existia o ensinamento religioso, quando tiraram Deus das comunidades, o mal tomou conta. Está entendendo? Estas alegações, etc. e tal. Então, o que nós estamos vendo hoje? Nós estamos vendo hoje que as pessoas estão, famílias e pessoas estão buscando Deus ao seu modo, porque até o momento o que eles têm é aquilo que chegou até eles. Por isso que os Beneinua precisam botar a boca no trombone e anunciar o monoteísmo com fundamento judaico, orientação rabínica. Por isso que o Rebbe falou desde a década de 50 para os seus rabinos: entrem nas nações, divulguem o monoteísmo, a crença no único Deus com fundamento judaico, leve as nações às 7 leis de Noar. A redenção ela começou a ficar muito mais forte naquele momento. E quando os rabinos saíram, obedecendo a voz do seu líder máximo dessa geração, a redenção se tornou muito mais real e verdadeira agora.
Estamos na fase da conclusão. Por quê? Porque muitos, centenas e milhares de não-judeus nos 4 cantos da terra estão, através de orientação rabínica, estão não só conhecendo e vivendo, mas estão espalhando monoteísmo com fundamento judaico, orientação rabínica e as 7 leis de Noar. Então, por isso, a aproximação das nações ao monoteísmo ético, lições do nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo da nossa geração. E ele ainda diz, isso corresponde à frase de Yosef, Eloquim pakod efikod etchem. Ou seja, naquele momento em que Yosef disse, certamente Deus se lembrará de vós. O nosso Rebbe diz, o processo da Geulá final começou naquele momento. Ainda, o nosso Rebbe diz, o segundo, isso daqui só com relação ao primeiro pakod, o segundo efikod depende da resposta humana. Efikod, a revelação plena e concreta. O Rebbe explica, a luz já está presente e falta apenas que seja reconhecida e acolhida. Por isso, o Rebbe insistia, e ele continua insistindo, tudo já está pronto, só falta abrir os olhos. Não é criar redenção, é retirar, o Rebbe diz, é retirar o véu dos olhos, ver a redenção, viver a redenção e espalhar a redenção. Responsabilidade nossa. O Rebbe ainda enfatiza as redenções anteriores, seguidas de novo exílio. Foi isso que aconteceu. Então, as lições, as redenções anteriores, ela teve uma sequência que acabou seguidas de novos exílios. Esta redenção final, chamada de Geulá final, que o Rebbe traz, ela é sem retorno. Portanto, não haverá escravidão, não haverá exílio, não haverá de forma alguma ditadores dos raios que os partas em qualquer lugar das 4 faces da terra. O mal será totalmente erradicado. Por isso, vimos aqui o Salmo que nós lemos aqui para os amados. Vamos voltar aqui no Salmo, que fizemos a abertura aqui da nossa já a hora avançando, hein? Aos soberbos, disse Deus, não deveis agir com arrogância, e aos ímpios, não sejais orgulhosos, não ostentai altivez perante o Altíssimo, e nem falai com soberba, porque não é do Oriente, do Ocidente, nem do deserto do sul, das montanhas do norte que vem o êxito, mas só de Deus, Hashem, Adonai, é que é o juiz, e que a esse rebaixa e aquele eleva. E ele dá aos perversos, aos ímpios, aos soberbos, ele dá um cálice amargo, espumante, forte, para beber. Para qual finalidade? Para a sua própria desgraça. Enquanto os do bem, os justos, que buscam ética, moral, justiça, espiritualidade, serão guardados, protegidos pela destra de Hashem, conduzidos à Geulá final, sem retorno, irreversível, que significa que não haverá resquícios de mal, maldade e companhia limitada. Por isso, Pakod e Efikod indica início garantido, Pakod, que é o primeiro. O segundo, Efikod, significa conclusão absoluta, diz o nosso Rebbe. Ou seja, é uma conclusão absoluta que não haverá efeitos colaterais negativos. Por isso, a dupla linguagem é igual a um processo completo e irreversível, diz o nosso Rebbe, que ele define a nossa geração como a última do exílio e a primeira da redenção. Isso significa, não iniciamos o processo,
Não precisamos sofrer para merecer. Precisamos é finalizar. Pequenas ações hoje têm peso decisivo. Pequenas ações de justiça, verdade, educação moral, bondade prática têm efeitos positivos. Conexão direta com Iosif. Iosif vive no auge no exílio. Governa o sistema, mantém fidelidade espiritual, prepara a saída futura. Isso nos mostra que nós poderemos contemplar, sim, líderes que venham agir com justiça, sem corrupção, trazendo dentro da realidade não um bem pleno para o seu povo, mas como diz, né, o profeta, né? O justo quando governa, o povo se alegra. O ímpio quando conversa, o povo chora. Entendeu? Então, Oreb vê Iosif como modelo da geração final. Uma geração dentro do mundo, uma geração sem pertencer ao mundo, sem se corromper. Uma geração revelando Deus no oculto. Ou seja, no meio do mundo obscuro, uma geração que revela Deus, trazendo luz, presença divina, através das suas ações ética, moral, com justiça e com espiritualidade. Aplicação clara para os Benei Noach. São 5, diz o nosso Rebbe. A Geulah final inicia, aliás, ensina. Primeiro, as nações não são anuladas. Então esse negócio que as nações vão também explodir, virar nada, também é mentira. Te ensinaram errado, como também te ensinaram errado que o mundo vai virar pó. Também te ensinaram errado. Segundo, a justiça universal é parte do processo redentor. Haverá sim entre as nações uma grande porcentagem de justiça, com governos mais justos, não perfeitos. Terceiro, o monoteísmo ético se tornará claro e acessível entre todas as nações. Você está vendo hoje em tantas nações o monoteísmo, os Benei Noach, entre os monoteísmos. Tem chinês Benei Noach, tem japonês Benei Noach, tem africanos Benei Noach, tem europeus Benei Noach, tem na Oceania, no norte, no sul, no leste, na América e companhia limitada, na Europa, etc. e tal. Está havendo muitos, centenas e milhares de Benei Noach, monoteísmo. Quarto, cada ato de ordem e moralidade remove um véu. Cada ato que você pratica, você está ajudando a remover o véu das vistas das pessoas. Quinta, a Geulah se manifesta através de responsabilidade coletiva. Então, onde há grupos Benei Noach, seja uma pessoa, seja uma família, seja um grupo pequeno de pessoas, mas já faz parte desta responsabilidade coletiva. Não é conversão, diz o nosso Rebbe, não é conversão ao judaísmo. Até toma a liberdade de dizer para os Benei Noach, a conversão do Benei Noach é até uma coisa ridícula, porque ele não estará cumprindo o seu papel entre as nações. Está fugindo à sua responsabilidade entre as nações para acelerar a redenção final, a Geulah final. Então não é conversão, é retorno à missão original da humanidade, transformar este mundo para ser a moradia de Hashem. Ok? Vamos ficando por aqui, que ainda temos aí mais algumas folhas para podermos falar, mas o tempo já passou. Ok? Então por isso, amados, seja forte, seja luz, viva a sua Geulah agora, já. Assuma a sua responsabilidade como um Benei Noach, assuma a sua responsabilidade como um monoteísta e faça a redenção acontecer agora mesmo, a qualquer momento mesmo. Amém, amém. A Havidalah acontecerá às 19h35. Nos encontramos na próxima dimensão.
nos encontraremos na próxima dimensão, que é a dimensão de Shemot, Êxodo. E para finalizar, os nossos aniversariantes de hoje são a Núbia Rejane de Conceição Branca, a Jaqueline Freitas e, em especial, nós queremos registrar aqui o aniversariante, a Marinalva Augusto, né? Lá de Petrolina, Pernambuco, que sempre está conosco aqui, né, em A Tarde com a Torá, né? Sempre está presente aqui junto com os nossos amados no campo virtual. Também ela e o marido Eupídio, né? Tem também um grande desejo de dar uma passadinha aqui por Bauru e conhecer aqui a comunidade local. Então, né, os nossos aniversariantes, o nosso Mazal Tov, né, com as bênçãos de Hashem, a nossa, com todo respeito, a nossa querida Marinalva Augusto. A Edna está junto aqui, está contemplando aqui, viu? Então, a nossa querida Marinalva Augusto, né, o nosso Mazal Tov, que tudo aquilo que você realizar, né, seja com muito sucesso, muita prosperidade, né, uma vida longa até os 120 anos servindo a Hashem, ok? Shalom, shalom, amados, até a próxima dimensão. Baruch Hashem.